Você é agressivo nas palavras? Você pensa que está falando de uma forma tranquila, mas isso soa um pouco ríspido para as pessoas? Você já passou por alguma situação em que você precisou ser passivo e aí acabou sendo prejudicado? No vídeo de hoje, nós vamos conversar sobre a forma que a gente expressa os nossos direitos, os nossos interesses e até mesmo as nossas emoções. Muitas pessoas são vistas como agressivas ou passivas por conta da forma de falar, da forma de se comunicar ou de se expor, pelos seus gestos, pelas expressões que usam e até mesmo pela entonação de voz. No dicionário, a palavra agressivo vem com o significado de aquele que é capaz de agredir, de ofender, provocador, lutador, que age com hostilidade. Mas na psicologia, a gente identifica essa fala um pouco agressiva como uma possível defesa do indivíduo, que normalmente acontece pela necessidade de se proteger de uma ofensa ou de uma injustiça ou de alguma situação que ele se sentiu ameaçado, que ele se sentiu coagido. Só que geralmente esse impulso de fala agressiva, ele vem acompanhado de sentimentos de insegurança, de desvalorização pessoal, vários problemas relacionados à autoestima e até mesmo situações de abandono. E aí, por outro lado, existem pessoas que abrem mão de qualquer coisa para manter relações saudáveis, estáveis. Esse é o estilo de comunicação que a gente chama de passivo, que é onde o indivíduo tem muita dificuldade, muita insegurança em se expor, em expor seus interesses, em expor os seus direitos com medo. Medo de ofender o outro, medo do que o outro vai pensar, medo do que o outro vai achar dessa opinião e um receio muito grande de desagradar esse outro. E aí, apesar de pensar que essa relação está ficando estável, que está saudável, esse indivíduo acaba sendo prejudicado porque ele não toma decisões. E geralmente quem escolhe o que ele vai fazer, ou o que ele vai comprar, ou o que ele gosta, são as outras pessoas e não ele, porque ele não expõe a sua opinião. Então, tanto a comunicação agressiva quanto a comunicação passiva podem trazer sérios prejuízos para as relações interpessoais, para as relações de trabalho e para qualquer outro tipo de relação em que precisa haver uma comunicação. Durante a psicoterapia, a gente vai trabalhar a assertividade com esse paciente. O que é assertividade? É a capacidade de expor os seus direitos e os seus interesses sem ser passivo, sem deixar que as pessoas passem por cima de você e sem ser grosseiro, sem ofender, sem se exaltar. O objetivo aqui é fazer com que esse indivíduo enxergue uma outra forma de se comunicar. Existe uma outra maneira que eu posso falar sobre isso? Existe um outro jeito que eu posso usar para falar o que eu estou querendo falar? Existem 3 maneiras de comunicação não assertiva. O não assertivo passivo, que é aquele que engole sapos o tempo todo, está sempre aceitando a opinião dos outros, é sempre ele que tem que ceder, e aí com isso ele acaba se sentindo triste, culpado, ansioso. É aquele que geralmente sofre sozinho. Já o não assertivo agressivo é aquele que impõe a sua opinião, que fala impulsivamente, que não tá nem aí pro que as pessoas vão pensar, que fala mesmo. E aí muitas vezes essa fala vem com entonações agressivas, ignorantes, sem a pessoa perceber. Esse é um indivíduo que tem opiniões fortes, marcantes, que está o tempo todo se impondo e não deixa que ninguém passe por cima dele. Ele não tem medo de expressar a sua opinião, mesmo que ela não tenha sido solicitada. Frequentemente se envolve em brigas, em conflitos, em discussões desnecessárias. E o terceiro, que é o não assertivo passivo-agressivo, que é aquela pessoa que não expõe a sua opinião, apesar de ter uma opinião sobre o que está acontecendo, a pessoa tem medo de se expor e acaba sofrendo sozinha. É geralmente aquela pessoa que sempre tem algo a dizer, mas nunca diz. E aí ela vai guardando tudo pra si, chega uma hora que o potinho dela vai explodir. E aí, sem perceber, acaba falando com muito sarcasmo, fazendo brincadeiras, e é muito agressivo através das brincadeiras. Eu não queria dizer isso, eu tô só brincando, não é assim. Todas essas formas não assertivas de se comunicar são formas ruins, que trazem prejuízos para todas as relações. Ou você se sufoca com medo de dizer, ou você ofende porque falou no impulso. Ou então você guarda todo esse sentimento para você, fica guardando aquilo, remoendo aquilo, quando vê explodiu e aí acabou entrando em discussões desnecessárias. Mas então como ter uma comunicação assertiva? Como que eu vou expor a minha opinião, os meus direitos, sem entrar em conflitos? Em primeiro lugar, pense. Receba a informação,
reflita sobre ela e depois fale a sua opinião. Não responda de forma imediata. O impulso só vai gerar conflitos. Mantenha contato visual com a pessoa que está falando com você. Olhe nos olhos dela, olhe para ela. Procure escutar o que a pessoa está dizendo de uma forma a entender o ponto de vista dela e não criticar ou contradizer o que ela está dizendo. É apenas a opinião dela. Você tem uma diferente, mas a opinião dela é uma e você precisa respeitar. Eu não estou dizendo para você concordar com tudo que está sendo dito para você, mas sim para você entender e se você não concordar, beleza. Você não precisa ofender ninguém com a sua opinião, basta você deixar a sua opinião com você. Importante também que você faça um raciocínio. Qual a outra forma eu tenho de enxergar isso que a pessoa está me dizendo? Existe algum outro ponto de vista que eu posso ter sobre essa situação ou sobre isso que está sendo falado para mim? A comunicação assertiva é o que mantém um bom relacionamento entre as pessoas. É muito ruim quando você expõe para alguém que você gosta, que você tem contato diariamente, algo que te incomodou e essa pessoa não aceita, ela só quer dar patada em você. E aí essas reações do outro, elas acontecem também pela forma que você falou. Então, para querer que o outro seja assertivo com você, você também precisa ser assertivo nas suas palavras. Dizer com cuidado, olha fulano, aconteceu isso, eu não gostei, você me chateou dessa forma, como que a gente pode resolver essa situação, como que a gente pode resolver esse problema? Existe alguma coisa que eu posso fazer para melhorar a nossa relação ou para melhorar o que está acontecendo aqui, agora? A comunicação assertiva, ela não é uma coisa que vem do dia para a noite. É um treino de assertividade que a gente está trabalhando constantemente durante a psicoterapia. Então, se você se identificou com tudo isso que foi falado, com todas essas formas de comunicação, você pode procurar ajuda, você pode procurar um psicólogo para te ajudar nessa questão, nessa dificuldade, de comunicação. E se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Se você gostou, curta, compartilhe esse vídeo com os amigos e até a próxima!